Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu queria deixar uma mensagem aqui que eu acredito que é uma coisa que eu vivi muito na minha vida e tenho vivido muito na minha vida. E eu queria passar pra vocês um pouco o que eu tenho aprendido com tudo isso, sabe? Quando os sofrimentos vêm na nossa vida, a nossa tendência é culpar a Deus, é exigir que Ele faça algo pra acabar com aquele sofrimento logo. E quanto mais às vezes a gente pede e a gente vê que nada acontece, que nada vai melhorando, a nossa fé vai se enfraquecendo. E a gente começa a se questionar: será que de fato Deus existe? Será que de fato Deus me ama? Por que Deus está deixando que eu passe por esse sofrimento? Por que Deus não me enxerga? Então por que eu fiz tantas coisas boas e nada aconteceu? E a gente começa a ficar num lugar de achar que a gente pode exigir de Deus muitas coisas. E a verdade é que é natural que a gente sinta isso, né? A gente é muito fácil de achar, a gente, assim, tem essa facilidade de acreditar que uma vida em Deus, uma vida com Deus, uma vida vivida reta, uma vida honesta, é uma vida que vai te trazer muitos frutos, sejam de saúde, seja, assim, frutos materiais. E, claro, hoje em dia, também com as redes sociais e tudo mais, a gente tende a achar que as pessoas boas são as pessoas que têm mais dinheiro, são as pessoas que têm mais saúde, são as pessoas que têm mais condições de realizar os seus sonhos. E parece que muitas vezes ali, se você tá vivendo um momento difícil principalmente, isso não tá acontecendo com você. E aí você olha e pensa, poxa, por que todo mundo consegue? Por que todo mundo tem uma coisa boa e eu não tenho? Por que todos ao meu redor estão conseguindo, estão sendo abençoados por Deus, enquanto eu não sou abençoada? E aí cresce no nosso coração a inveja, a comparação e a revolta com Deus. E se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você está passando por um momento difícil, saiba que não é isso. Deus, ele tem uma matemática diferente das coisas que acontecem. E é muito injusto a gente olhar para uma pessoa conseguindo uma casa, conseguindo um carro, sei lá, que foi sempre teu sonho, e você tá lá afundado em dívidas e não consegue. É muito injusto a gente olhar para isso e sentir inveja, e sentir que aquela pessoa tá... Deus ama mais aquela pessoa do que a gente, porque a gente não consegue aquilo. E porque você não sabe o que aquela pessoa teve que passar para chegar àquele ponto onde ela tá conseguindo aquilo. Você não sabe as lutas que ela teve que enfrentar, você não sabe as provas que Deus deu para aquela pessoa para ela chegar ali naquele momento. O que não quer dizer que se você for uma pessoa que suporta várias provações, você vai ter prosperidade financeira. Eu acho que muito na nossa cabeça tá enraizado de que a gente só vai dar certo, a gente só vai ter valor e Deus só vai nos amar e nos abençoar se a gente conseguir conquistar coisas financeiras muitas vezes. E não é isso, sabe, gente? Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem principal para você que está passando por uma situação difícil é que Deus não deixou de te olhar. Jesus, né, Deus está com você nesse momento. E saiba que aquilo que dói em você dói muito mais para Deus do que para você. Porque Deus, ele quer sim nos ajudar, ele quer sim, ele nos ama. Essa é uma verdade absoluta, a gente nunca pode esquecer, não interessa o quão difícil esteja a sua vida, não interessa a quantidade de dificuldades que você esteja passando, o quão injustiçado você se sinta por Deus, o quão não amado você se sinta por Deus, Ele te ama. E a verdade é que a gente nunca vai entender esse amor, porque é um amor que, cara, deu a vida na cruz por nós, a gente não tem como entender isso. A gente pode até tentar entender, mas a gente nunca vai conseguir entender o amor que Deus tem por nós. E a gente compara muito com o amor de um pai por um filho, o amor de uma mãe por um filho, daquele tipo assim, ah não, meu filho tá lá fazendo birra, tá chorando porque ele quer tal coisa, mas eu não vou dar pra ele, porque eu sei que é melhor pra ele eu não dar aquilo. E a gente entende, a gente consegue até pensar sobre isso, ah não, faz sentido, óbvio. Só que a gente também pensa, poxa, mas se aquela criança tá precisando tanto, por que Deus não dá? A gente pode pensar isso. Mas quando a gente vive na pele um sofrimento, a gente fica pensando, por que Deus não tá me ajudando? Ele não tá vendo o quanto tá difícil, ele não tá vendo o quanto que tá complicado essa situação. E a verdade é que sim, Deus tá vendo. E sim, Deus, ele quer te ajudar e ele vai te ajudar, mas no momento certo. E o momento certo, muitas vezes, não é quando a gente acha que é o momento certo. Às vezes a gente pensa assim, meu, eu tô aqui nessa escuridão, nada tá acontecendo na minha vida, parece que tudo ao redor tá escuro e tá difícil. E por que eu não vejo nenhuma luz? Porque ainda não é o momento, sabe? Deus, ele tá ali com você nessa escuridão, mas às vezes a gente tá tão focado no abismo, tão focado na escuridão, tão focado nos problemas, que a gente se esquece de Deus, se esquece de manter um relacionamento com Deus, ou até mesmo de falar com Deus sobre o que a gente tá sentindo e vira uma relação de eu só cobrar a Deus. Por que você ainda não agiu? Por que você ainda não fez? Por que você ainda não entregou aquilo que eu quero que você me entregue?
E a verdade é que não é assim que a gente deve construir uma relação com Deus. Eu sei que a nossa tendência é essa, como eu falei, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente quer culpar Deus, a gente quer dizer, poxa, você é o Todo-Poderoso, por que você não faz acontecer agora? Não é o Deus dos milagres, né? Tem essa tendência enquanto pecadores mesmo, assim. Então, é normal que você sinta essas coisas, mas entenda que isso não é bom pra você. Que você deve lutar contra essas movimentações e esses pensamentos no seu coração. E não deixar que eles fluam e concordar com eles, porque isso não é uma verdade. Deus, em todo momento na Bíblia, fala: se você for entrar para o serviço de Deus, prepara a tua alma para provação. Nunca foi dito que a gente não teria nenhuma aflição no mundo, ao contrário, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. É isso que Deus nos pede. Coragem para enfrentar os problemas e não deixar a nossa esperança morrer. Por mais que, cara, é difícil, quando você tá vivendo uma situação complicada, é muito difícil você não deixar a tua esperança morrer. Porque às vezes parece que você olha para todos os lados e não tem nenhuma solução. Mas não deixa que isso faça com que a tua fé seja abalada. Assim, reza, entrega para Deus, chora, reclama, mas todo dia fala com Ele, fala o que você precisa. Não tenha medo, não se canse de pedir o que você precisa. Saiba que no momento certo para você, para tua história, para tua vida, Deus vai te dar aquilo que você quer. Ou talvez não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E você não vai entender agora, você não vai entender, às vezes nem quando você receber a bênção, você vai ficar, mas não era isso que eu pedi, mas não, por que isso? Mas Deus, ele tá cuidando. De uma forma ou de outra, Deus tá cuidando. Em todos os momentos difíceis que eu vivi na minha vida, ali talvez vivendo aquele momento difícil, eu não tava entendendo porque eu tava vivendo, mas hoje em dia, olhando pra trás, eu entendo. Então, por que vai ser diferente agora, no momento difícil que você tá passando? Você sabe todas as vezes difíceis, todos os períodos difíceis da sua vida, que você achava que nada ia dar certo, poxa, deu. De alguma maneira deu certo, de alguma maneira você tá aqui, de alguma maneira você sobreviveu a isso. Então, em nenhum momento sinta que Deus te abandonou, porque Deus não abandona a gente. É como os discípulos quando eles estavam lá no barco, Jesus estava dormindo e eles lá no barco, aquele mar revolto, e eles pensando, meu Senhor, cadê Jesus? Ele não acordou, como que ele não acorda? Com esse barulho, com esse trovão, com essa tempestade, como ele não acorda? E isso é muito nós na nossa vida, quando a gente começa a ver os problemas, às vezes aquele tsunami de coisas acontecendo, Jesus está no barco, ele está ali com a gente, mas a gente fica, meu, por que ele não faz nada? Por que ele não levanta? Por que ele não age? Porque ainda não é o momento. E quando a gente pede, e pede com confiança, e pede muitas vezes, não é a primeira vez que você vai pedir, não é? Às vezes tem problemas que vão demorar mais tempo para se resolver, mas a gente pedir, a gente ir lá acordar Jesus, né? Jesus, por favor, faz alguma coisa. E ele diz o quê? Por que vocês têm medo? Eu estou no barco com vocês. Então, eu acho que isso é o principal de toda essa passagem. Não é o fato de que Jesus levanta, vai lá, dá uma palavra e todo o mar se acalma, mas é o fato de que Jesus diz, por que você tem medo se eu tô no barco com você? Eu tô aqui, do seu lado, nesse barco. Eu posso não estar agindo agora, mas eu estou aqui com você. Basta uma palavra para que tudo se acalme. Ou seja, Deus é o Deus que, de fato, uma palavra, tudo vai se resolver. Uma palavra, as coisas vão acontecer. Esse milagre que você tanto pede, pode acontecer, pode não acontecer, mas vai acontecer aquilo que é melhor pra você na sua vida. E a gente olha pra essas situações e, cara, é muito difícil, porque quando a gente passa por situações de perrengue mesmo, a gente pensa, meu, eu não quero mais, eu tô cansada, eu não aguento, Senhor, eu não tenho forças. E aí no outro dia você acorda e tá a mesma coisa e nada mudou, mas Deus está ali te sustentando. Ele tá no barco com você, ele não abandonou o seu barco e nunca vai abandonar. Mesmo que você xingue ele, você peça pra Deus sair do seu barco, ele vai continuar ali com você, só esperando que você continue tentando acordá-lo, ou seja, continue pedindo, que no momento certo, no momento que for de fato para acontecer, basta uma palavra e todo o mar se acalma, todo aquele mar agitado, toda aquela tempestade vai acalmar. Então, eu quero deixar muito isso de mensagem para você. Não esqueça que não importa o momento difícil que você esteja passando, Deus está com você. E você precisa ter essa coragem de levantar, de enfrentar, de pedir força para Deus, de pedir também a solução e de pedir para Ele ir clareando a tua cabeça para te dar soluções, para te dar ideias, para você ir conseguindo sair da situação que você tá. Se for uma situação de saúde, pede para Deus tratamento, pede para Deus médicos, pede para Deus colocar pessoas na sua vida para te darem coisas ali que você vai construindo, que Ele vai te conduzindo. Deus, ele sempre vai nos conduzindo. A gente aqui não entende, a gente aqui se revolta, a gente aqui olha e fala, Deus, eu tô aqui em cacos pedindo pra você, por favor, resolve logo. E aí não resolve, mas é porque ainda não é o tempo. Então, tenha calma, que não há mal que dure pra sempre e nem bem que nunca termine. Ou seja,
tudo na nossa vida passa. E uma coisa que não passa é a fé que a gente tem em Deus e a eternidade. Então, se você se manter firme aqui nessa vida, ainda que passando muitos perrengues e muitos problemas, se você manter a tua fé firme, se você se mantém em estado de graça, cara, a tua recompensa é a eternidade. Então, no fim das contas, o que vai importar? Todas as coisas que você pode ter conquistado aqui na Terra ou pode não ter conquistado. Se você vai ter Jesus, se você vai ter o céu pra você pra sempre, né? Então, eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e tenha te ajudado nesse momento difícil que você tá passando. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar essa mensagem, comentar aqui embaixo se isso te ajudou ou não. E é isso, gente. Aqui embaixo tem o meu Pix na descrição se você quiser ajudar o canal. E beijos, até o próximo vídeo. Tchau!